em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Eu me apoio em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Boa noite a todos, graça e paz. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos, cultuar ao Senhor, para dizermos o quanto Deus é valioso e precioso para nós, o quanto nós somos devotos e dedicados na nossa adoração, no nosso culto, no nosso serviço ao nosso Deus precioso. Vamos colocar em pé, vamos buscar a presença de Deus em oração. Saudamos também aqueles que estão em casa, que têm participado dessas lives, desses cultos. Que o Senhor também derrame graça e bênção sobre sua vida e família. Vamos orar a Deus? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez juntos podermos cultuar ao Senhor. Louvamos ao Senhor pela preciosidade deste momento, da comunhão que temos com os nossos irmãos. Podemos compartilhar na família da fé experiências tão preciosas como estas, de cultuar, de experimentar o louvor, a gratidão, a intercessão e participarmos da ceia do Senhor. Obrigado também, ó Deus, pela comunhão com o Senhor, que o Teu Espírito Santo aqueça nossos corações, ilumine as nossas mentes e possa trazer, ó Deus, compreensão, possa trazer edificação, crescimento para nós como igreja e como povo. Fala conosco, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Salmo 42. Salmo 42. Diz assim o texto: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Momentos de aflição com certeza enfrentamos, mas Deus ainda não escreveu o final da história. A conclusão do salmista, que ele coloca no começo, no meio e no fim, é que a esperança dele está em Deus. E ele, com certeza, lá no final, ainda louvará o Senhor pela vitória que ele derramará
a Ele com certeza. Essa é a esperança nossa. Deus está escrevendo a nossa história e derramando as suas bênçãos sobre todos nós. Vamos cantar o hino 52 e agradecer este Deus tão precioso que tem cuidado, suprido, abençoado as nossas vidas. Hino de número 52, glória e coroação ao nome de Jesus. O nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com escolhida geração de Deus o eterno Pai, de Deus o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória coroa. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões com glória, 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 com glória coroa. Amém. Vamos assentar, irmãos? Convido a abrir a palavra em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Filipenses 4, os versículos 8 e 9. Vamos abrir todos juntos esse texto? Vamos ler todos juntos esse texto? Filipenses 4, 8 e 9. Vamos juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Desafio grande para a nossa fé. Vivemos a vida cristã de forma autêntica, pensando com certeza naquilo que agrada a Deus e vivendo de uma forma que satisfaça o coração do nosso Pai. Nós vamos ter um momento de louvor, convido o Ministério de Louvor para que nesse momento nos conduza nesses cânticos de adoração e louvor ao nosso Deus. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amém? Vamos louvar ao nosso Deus com alegria, com vibração, pois Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Vamos nos colocar em pé, louvar alegremente ao nosso Senhor com a nossa voz, com a nossa vida, em espírito e em verdade. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que sejamos esses adoradores que o Senhor procura. A Ele todo louvor, toda honra e toda adoração. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, ó Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos, em espírito e verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis
meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, ministrando louvor. Amém. Eu não sei como tem sido a sua vida, as suas preocupações. Vivemos esse momento de turbulência, de pandemia, muitas pessoas estão preocupadas, desesperadas, mas há um Deus soberano sobre todas as coisas, sobre todas as situações. A Bíblia relata um texto de uma mulher que vivia 12 anos de um problema e ao saber que Jesus estava passando, ela sabia que a solução do seu problema estava ali. E no pensamento dela estava que se ao menos ela tocasse em Cristo, ela seria curada. E esse cântico ele diz, como é maravilhoso tocar nas tuas vestes, como é maravilhoso estar na tua presença, independente da circunstância que estejamos vivendo, é maravilhoso estar na presença desse Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas, soberano sobre a nossa vida. Enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Aclame ao Senhor toda a terra.
maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Todo louvor ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de Deus. Ele é o nosso consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de louvarmos e glorificarmos o Teu santo e maravilhoso nome. Que o nosso desejo seja esse que cantamos, ó Pai, de sempre Te louvar, sempre aclamar ao Senhor, independente da circunstância que estejamos passando, que estejamos vivendo. Que o Senhor seja a nossa motivação, que o Senhor seja a nossa alegria constante, ó Deus querido. Que possamos nos
prostrar diante de Ti, colocando sobre o Senhor as nossas preocupações, as nossas enfermidades, as nossas tristezas, as nossas alegrias, pois somente o Senhor é soberano sobre todas as coisas, somente o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. No nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. A igreja pode se sentar. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1. A carta do apóstolo Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 26 e 27. Tiago 1, 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor tem ministrado a nós de maneira tão especial em cada parte do culto que nós celebramos ao Senhor. E agora que o Teu Espírito Santo possa mais uma vez falar conosco, nos ensinando da verdade e da palavra do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém, Deus. O mundo tem experimentado uma série de abismos, vamos chamar assim. Vamos colocar o abismo social, que é o distanciamento entre culturas, classes sociais, envolve questões até materiais financeiras. Podemos falar do abismo de gerações, que tem gerado uma crise tão grande, na sociedade, que é a diferença de usos e costumes de uma geração para outra geração. O abismo existencial, que é a diferença, o distanciamento entre aquilo que eu gostaria de ser e aquilo que eu realmente sou, e isso gera aquele buraco, aquela lacuna, aquele abismo tão grande, trazendo tantos traumas e dificuldades para muitos. E podemos falar também do abismo espiritual, que é o que Deus gostaria que eu fosse como cristão, e lemos na palavra, e o que na verdade eu sou na prática. Também é um abismo. E nós podemos até dizer que quanto maior é este abismo espiritual, maiores são os problemas que nós enfrentamos. Podemos até dizer que depressão espiritual, a decadência espiritual vem desse distanciamento entre o que eu deveria ser, conforme os planos e propósitos de Deus, e o que de fato eu sou na prática. Esse texto mostra um pouco sobre isso. A Bíblia é bem ampla para falar sobre esse assunto, mas detendo apenas nesses 2 versículos, podemos entender o que Deus quer para nós, para que esse abismo não seja tão gigantesco. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então o texto mostra com clareza o que Deus quer, o que Deus espera de nós como um culto verdadeiro. E eu queria pensar hoje então como um tema, a verdadeira religião. E por favor, não estou pensando em nenhum dogma, em nenhum credo, em nenhuma instituição religiosa, em nenhum templo, em nenhuma parede, em nenhuma denominação. Estou falando daquilo que Deus quer de nós. Esta é a verdadeira religião, aquela que encontramos na própria palavra de Deus. Religião vem do latim religare, a ideia de religar Deus ao homem, ou seja, Deus, através de Cristo Jesus, nos deu a oportunidade de estarmos novamente unidos com Ele.
nele. Portanto, qual é a verdadeira religião? O que Deus espera do culto verdadeiro e sincero? Esse texto mostra, vamos dizer assim, em aspectos negativos, o que não é este culto, esta verdadeira religião, esse culto que agrada a Deus, e o que é o culto que agrada a Deus. Então vamos analisar esses dois aspectos. Primeiro, o que não é a verdadeira religião. Primeiro, a verdadeira religião não é a religião da aparência. Não é a religião da aparência. Nota como começa o versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, a tradução é: se alguém pensa que é religioso, é possível que muita gente pense que é cristão, pense que é religioso. É possível que muita gente pense que pela sua atitude e conduta esteja agradando a Deus. É possível que algumas pessoas pensem que por atos religiosos é possível atingir o coração de Deus. Essas coisas não são ruins, não são desprezíveis, mas vale a gente lembrar que Jesus encontrou com religiosos na sua época que cumpriam fielmente, rigorosamente todos os princípios da lei, que frequentavam a igreja, mas Jesus os chamou de hipócritas. Por quê? Porque os seus lábios louvavam, mas o seu coração estava longe do Senhor. Jesus os chamou de sepulcros caiados, como João Batista também, porque por fora eles tinham uma aparência de religiosidade, mas por dentro era só podridão, estava escondido um monte de osso podre, ruim, estragado. Portanto, há muitos que pensam que estão agradando a Deus com atos exteriores. Se alguém supõe ser religioso, é uma reflexão, é um pedido para reflexão, é um pedido para que a gente faça uma análise pessoal sobre a nossa devoção a Deus. E aí não cabe e não compete ninguém apontar o dedo para o outro, porque isso é uma questão de foro íntimo. Por isso, quando Paulo fala diante da ceia, lá em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É uma questão pessoal. Ninguém pode julgar o próximo, porque quem conhece o nosso coração é Deus e nós mesmos, evidentemente. Então, a primeira ideia da religião verdadeira é aquela que não é de aparência. Segundo, não é uma religião da enganação. O texto continua dizendo, né? Engana o próprio coração. Quer dizer, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a língua, vamos falar daqui a pouco, engana o seu coração. Na verdade, o coração por si só é enganoso. Jeremias 17:9 fala sobre isso. Ele nem precisaria de nada para ser um coração enganoso. Ele já é por natureza própria, por corrupção natural. O ser humano, né, como a teologia chama, depravação total tomou conta do coração humano, o pecado tomou conta do coração humano, a ponto de fazer com que nós sejamos maus por natureza. Mas, evidentemente, se eu procuro dar uma ajudazinha com espírito duvidoso, como é o texto que coloca aqui, então, com certeza, nós caminhamos para um culto que não agrada a Deus, para a religião que não é verdadeira. Por quê? Porque nós tornamos a religião algo mentiroso. Quando nós pregamos uma coisa, ou quando nós cremos uma coisa, mas nós vivemos outra coisa diferente. Quando a prática não é coerente com a fé, nós estamos enganando o nosso coração. É interessante que é possível enganar as pessoas, mas nunca enganar a Deus. Jesus conhece o nosso coração. João capítulo 2 diz que ninguém precisava dizer nada a respeito das pessoas para Jesus, porque ele conhecia o coração das pessoas e conhece até hoje. Portanto, coerência entre prática e fé é fundamental para a religião verdadeira. Então, a religião verdadeira não é uma religião da enganação. A religião verdadeira também não é a religião do egoísmo ou do individualismo. O texto diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas
tribulações. Nós vivemos realmente num mundo egoísta, num mundo individualista, em que as pessoas pensam muito mais em si e quando pensa no próximo, pensa na sua família, do que pensar no próximo. Talvez aquela história de Jesus na parábola do bom samaritano seja bem peculiar para a gente. Quando Jesus pergunta no final da história, quem é o próximo daquele homem? Então, o escriba da lei, o mestre da lei diz, é aquele que fez o bem, é aquele que socorreu. Mas socorreu a quem? Alguém da família? Alguém que era próximo? Alguém que conhecia? Não, alguém que estava necessitado. O texto diz, socorrer o órfão e a viúva nas suas tribulações. Até pode ser que seja fácil a gente estar próximo de alguém diante de um momento alegre, feliz, festivo. Mas o texto diz socorrer os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E a gente tem visto, infelizmente, quantas pessoas que usam a religião para benefício próprio. Usam as pessoas na fé para levar algum tipo de vantagem. E usam ou querem usar a Deus em benefício próprio. Não querem um compromisso com Deus, querem usufruir das bênçãos de Deus. Não querem um compromisso com a igreja, querem usufruir da comunhão dos irmãos, do testemunho dos irmãos. Muitos até querem explorar a fé de muitas pessoas, pensando no egoísmo, no individualismo. Infelizmente, a gente tem acompanhado isso na mídia, em outros canais que a gente acompanha, com certeza. É muito triste. O texto diz que eu tenho que pensar no próximo. A religião verdadeira é aquela que não olha para dentro de si, mas é aquela que olha para o próximo. Nós costumamos dizer que as 3 principais funções da igreja, a primeira é glorificar a Deus. Não há dúvida, essa é a função principal. A segunda é edificar a si mesmo. Ou seja, através da nossa comunhão, do nosso amor, da nossa reunião, do nosso louvor, do nosso culto, do nosso aprendizado, nós nos edificamos. E a terceira é sair para o mundo, para servir como luzes, como sal, para sermos testemunhas vivas de Cristo Jesus, atendendo à necessidade, seja física, material, emocional, espiritual, daqueles que estão próximos a nós. Esse é um grande desafio para a gente. A religião verdadeira não é egoísta, não é individualista. Deus não é meu, Deus é nosso. Jesus ensina isso. Pai nosso, que estás nos céus. E por último, a religião verdadeira não é a religião da acomodação com o mundo. Termina o verso 27 dizendo, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não é possível ser cristão e ao mesmo tempo seguir os padrões do mundo, de um mundo caído, de um mundo contaminado pelo pecado, onde a liberalidade, a carnalidade, a licenciosidade, a malícia tomam conta do mundo em que a gente vive. Você sabe muito bem disso. A palavra de Deus já dizia lá naquela época, 2000 anos atrás, que ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. Não dá para você dividir a amizade entre Deus e o mundo. Domingo eu sou amigo de Deus e de segunda a sexta eu sou amigo do mundo. De domingo eu sirvo a Deus, eu louvo a Deus, eu canto, eu trabalho na igreja e de segunda a sexta ou a sábado eu estou fazendo o que o mundo pede que eu faça. Não importa o que seja, eu estou copiando os padrões do mundo, eu estou seguindo os princípios do mundo, eu estou vivendo conforme as filosofias pecaminosas, erradas, contaminadas, maliciosas de um mundo perdido e caído. Nós precisamos escolher, ou amamos a Deus, ou amamos o mundo, ou servimos a Deus, ou servimos ao mundo, ou somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. O texto diz que você tem que se guardar incontaminado do mundo. Eu gosto muito do exemplo de Daniel. Você lembra de Daniel 1:8? Lá diz, levado cativo, prisioneiro para a Babilônia, terra distante, e colocado diante dele as finas iguarias do rei, e Daniel pede para o comandante, para o copeiro, né, para o padeiro, para não se contaminar com as finas iguarias do rei. E lá diz o texto, resolveu firmemente Daniel não contaminar-se.
É uma questão de decisão pessoal. Você vai sair daqui hoje à noite e você vai ligar a sua televisão. O que você vai assistir? Você vai sair daqui e segunda-feira você vai para o seu trabalho. Amanhã, talvez não todos, feriado, mas você vai para o seu trabalho na semana. Como é que vai ser o seu proceder? Você vai voltar para casa e agir com a sua família. Qual vai ser o seu comportamento dentro de casa? Guardar-se incontaminado com o mundo. A religião verdadeira não é uma acomodação com o mundo. Paulo já diz isso, que nós devemos viver no mundo, mas não tomarmos a forma do mundo. Romanos 12. Jesus diz, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não é que nós somos ETs. Não é que nós somos almas que vivem nesse mundo. Não, é que nós não nos acomodamos. Nós não vivemos conforme os padrões deste mundo. A verdadeira religião não está acomodada ao mundo. Então, vimos o que não é a religião. Não é uma religião da aparência, não é a religião da enganação, não é a religião do individualismo, não é a religião do comodismo, da acomodação com o mundo. Então, agora ele vai apresentar os aspectos positivos do que seria, de fato, a religião verdadeira, o culto que agrada a Deus. Primeiro, a religião verdadeira é aquela que parte de um lábio que edifica. Um lábio que constrói. Uma boca que leva bênção. Diz o verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua. Esse é um pecado sério no meio da igreja, na sociedade em geral. Eu estava levantando aqui alguns pecados da língua, alguns só para a gente pensar, né? Falar mal do próximo, julgar, murmurar, fofocar, manipular com a palavra, falar palavrão, bajular. São alguns dos pecados que nós fazemos quando nós usamos errado a nossa língua. Vale lembrar o que Provérbios coloca, a vida e a morte estão no poder da língua, o que bem a utiliza comerá dos seus frutos. Se nós utilizarmos mal a nossa língua, se nós usarmos a nossa língua para maldição e não para bênção, nós nunca vamos conseguir agradar a Deus, porque o nosso culto é falso. Como é que eu vou louvar a Deus cantando hinos, glorificando o nome de Deus, e ao mesmo tempo falar palavrão, bajular, fofocar, murmurar, falar mal do próximo? Não dá. Não, esse culto não vai ser aceito por Deus, de maneira nenhuma. Então ele vai dizer que a religião verdadeira começa por usar os nossos lábios para edificação. Quando Paulo fala sobre isso em santificação, em Efésios capítulo 4, ele vai dizer assim, e cada um deixando de falar a mentira com o seu próximo, lembrando que somos irmãos, servos uns dos outros, ele vai dizer, use a sua língua, usemos a nossa língua, para edificar, para construir e não para destruir. Portanto, a religião verdadeira é aquela que usa o lábio para edificar. Eu anotei um texto bem conhecido de Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. Olha a seriedade desse texto. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª Deus abomina. Vamos lá, 6 coisas. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E aí coloca, o que semeia contenda entre irmãos. Ou seja, o que usa o seu lábio para mentir, ou para difamar, ou para fofocar, o que usa o seu lábio para contaminar os seus irmãos, e não para edificar os seus irmãos. A religião que agrada a Deus, a religião verdadeira, é aquela que usa o lábio para edificar. Segundo, a religião verdadeira é aquela que brota de um coração sincero. Verso 27 ainda diz, a religião pura e sem mácula diante de Deus. Eu quero lembrar que desde o princípio Deus sempre colocou esta verdade como alvo para nós. Sede santos, porque eu sou santo. Você lê isso desde a lei em Deuteronômio até você ver no livro de Pedro, no final da Bíblia, você vai encontrar o mesmo princípio. Deus exigindo de nós santidade, porque Ele é um Deus santo.
Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus 5, verso 48, ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O padrão que Deus exige de nós é a religião pura e sem mácula. Ah, mas eu sou pecador, é verdade. Mas como é que eu vou buscar esta religião pura e sem mácula? Eu vou olhar para Deus, porque o meu culto é para Deus, e eu vou olhar para o caráter de Deus, eu vou olhar para os atributos de Deus. Deus é amor, é bondade, é alegria, é paciência, é fidelidade, é mansidão, é justiça, é santidade, é misericórdia, dentre tantos outros atributos. Qualquer coisa que fugir deste padrão não agrada a Deus. Se eu quiser prestar um culto que agrada a Deus, eu tenho que olhar para a essência de Deus. Deus é amor, o meu culto tem que ser expressão de amor. Deus é paciente, o meu culto tem que ser expressão dessa paciência. Deus é justo, honesto, verdadeiro, sincero, misericordioso, bondoso e assim por diante. O meu culto tem que ser expressão do caráter de Deus. É isso que Tiago está dizendo, quando ele diz: o nosso culto tem que buscar a pureza, uma religião sem mácula. Portanto, a verdadeira religião é aquela que brota de um coração sincero. Terceiro, a verdadeira religião é aquela que se doa, aquela que se entrega. Eu falei que não é individualismo, mas agora apresenta o aspecto positivo. O texto diz: ajudar os necessitados em suas tribulações. Infelizmente, como eu coloquei há pouco, nós fechamos a nossa casinha, pensamos em nós mesmos e não olhamos para o próximo. Nós precisamos estar mais atentos às necessidades do próximo. Isso não é responsabilidade, embora seja também, mas não é responsabilidade exclusiva, por exemplo, da junta diaconal. Não é responsabilidade exclusiva, do conselho da igreja. Isso é função do crente. Isso é função do crente. É responsabilidade nossa. Socorrer aqueles que estão necessitados. Há um grande desafio para nós, porque a ideia aqui é exatamente colocar a ação positiva. É a palavra tão comum, no meio administrativo de hoje, é proatividade. É a proatividade. Lembrei da história aqui, enquanto falava proatividade, o patrão ia promover um funcionário porque vagou uma vaga de chefe. E a pessoa que estava há mais tempo no serviço estava contando com aquela vaga. Falava: sou eu que estou há mais tempo, eu conheço todo mundo, eu conheço todo o processo, enfim, é minha vaga. E o patrão promoveu uma pessoa bem mais nova, que estava há pouco tempo na empresa. E ele ficou muito chateado e começou a fazer o trabalho relaxado. E o patrão percebeu, chamou esse rapaz e disse: o que está acontecendo? Ele falou: não, eu estou chateado mesmo, eu achei que a promoção ia ser para mim. E começou a falar. E o patrão falou assim: tudo bem, então faz uma coisa para mim. Ele abriu a janela assim, olhou para baixo e falou assim: está vendo aquela banca de banana ali? Você pode descer e comprar uma dúzia de banana nanica para mim? Ele falou: tá bom, eu desço e compro. Aí ele pegou o dinheiro do patrão, ele desceu, voltou em 2 minutos, falou assim: olha, não tem banana nanica, o dinheiro está aqui. Falei: tá bom, muito obrigado. Ele falou: senta um pouquinho aqui. E chamou o rapaz que ele promoveu. Deu o dinheiro para ele e disse assim: você pode comprar uma dúzia de banana nanica para mim? Pegou o dinheiro, desceu, dali 2, 3 minutos, voltou, devolveu o dinheiro para o chefe e falou assim: não tinha banana nanica, mas se o senhor quiser tem banana maçã, a banana nanica chega amanhã, o preço é tanto, se o senhor quiser eu posso pegar amanhã para o senhor. E aí ele falou para o outro: você viu a diferença? A religião pura e verdadeira é essa, é aquela que faz além daquilo que os olhos podem ver, ou além daquilo que é aparente e visível. Eu penso sobre isso, eu estava lembrando uma vez aqui que o Daniel colocou na rede um pedido de socorro para o seu Antônio Eduardo, lembra disso? Que sacrifício que é para alguém sair do seu lugar, para dar um socorro para alguém que está passando necessidade. Um viúvo, que a Bíblia está dizendo, a religião pura e verdadeira é socorrer o viúvo, a viúva na sua tribulação. E às vezes nós damos de ombro, não é comigo. Não somos ativos na obra e no trabalho do Senhor. A religião verdadeira é aquela que se doa e que se entrega. Nós devemos estender a mão para aqueles que Jesus também estendeu.
Jesus estendeu a mão para o coxo, para o doente, para o desprezado social. Jesus estendeu a mão para os pecadores, para aqueles que estavam à margem da sociedade. Foi para esses que Jesus estendeu a mão. E nós cruzamos os braços, muitas vezes, para essas pessoas. Socorrer aos necessitados. A religião verdadeira é aquela que se doa, aquela que se entrega. E por último, a religião verdadeira é aquela que se santifica. O final diz: e guardar-se incontaminado do mundo. A ideia de guardar incontaminado é buscar a santificação. Ou seja, não há como prestar um culto a Deus com a vida suja. Não há como prestar um culto a Deus estando em pecado. Você pode abrir Isaías capítulo 1 e você vai entender isso perfeitamente, com todas as letras, com grifos gigantescos de Deus, como se ele estivesse gritando e berrando com o povo, numa voz de desabafo, dizendo para o povo: eu estou cansado do culto de vocês, que é um culto vazio. Porque vocês estão com as mãos de vocês sujas de sangue, vocês estão cheios de pecado, e aí vocês vêm para a igreja, cantam as suas músicas, leem a Bíblia, fazem as orações de vocês, e acham que vocês estão me agradando. Deus diz lá em Isaías 1, eu estou farto do culto de vocês. Gente, que coisa impressionante. Por quê? E Deus responde: não há como associar o pecado de vocês com o culto que vocês prestam. Não dá para a gente prestar culto a Deus em pecado. Quando Jesus cura o cego em João capítulo 9, aquele cego vai para o templo. E os líderes religiosos começam a pôr aquele cego na parede, porque era um dia de sábado, e eles queriam pegar a Jesus. E eles colocam aquele cego na parede e dizem: quem te curou? E o cego diz: eu não sei. Eu sei uma coisa, eu era cego, agora eu estou vendo. Chama seus pais. Ele chama os pais. Quem curou o seu filho? Eu não sei. Ele diz que não sabe, nós não sabemos também. E aí ele diz: foi Jesus? Não, foi Jesus. Então ele está em pecado, porque ele fez a cura no sábado. Sabe o que o cego falou para os líderes religiosos da sua época? O cego diz assim: eu não sei, eu só sei de uma coisa: Deus não atende a oração de pecadores. Se ele fez o que ele fez, ele não é pecador. O cego deu uma lição para os líderes religiosos, mas colocou algo muito profundo para a gente. Deus não atende a oração de pecadores. Deus não recebe o culto de quem está com o coração manchado e sujo por causa do pecado. E, de novo, ninguém está aqui para apontar o dedo para ninguém. Nós estamos aqui para fazer uma autorreflexão. Se eu quiser fazer um culto que agrada a Deus, eu tenho que olhar o que eu não posso fazer, eu tenho que olhar o que eu devo fazer. A religião que agrada a Deus não é uma religião de aparência, não é uma religião de enganação, não é uma religião do egoísmo, não é uma religião acomodada com o mundo. Pelo contrário, é a religião que parte de um lábio que edifica, de um coração sincero, de uma vida que se doa e de uma vida santificada na presença de Deus. Encontramos aqui os princípios que Deus requer para o verdadeiro adorador. Cantamos sobre isso agora, em espírito e em verdade. Adoramos o Senhor. Temos aqui os princípios, Tiago coloca para a gente. Agora, se nós não quisermos viver novamente um abismo espiritual, a verdade está expressa aqui. Qual é o compromisso nosso? Cumprir o que a palavra de Deus coloca. Estamos sendo desafiados por Deus a prestarmos o culto verdadeiro e sincero, que agrada o coração de Deus, e vivemos a religião que satisfaz o coração do nosso Deus. Deus tenha, primeiro, misericórdia de nós, em apagar as nossas transgressões, nos fazer voltar para o Senhor. Segundo, que Deus receba a gratidão do nosso coração pela oportunidade que Ele nos dá de podermos cultuar ao Senhor. E terceiro, vamos fazer aquilo que Deus manda, obedecer a sua palavra e com certeza receber do Senhor a bênção
pelo momento de culto, de adoração, que não se resume apenas a uma reunião comunitária na igreja. Também estamos aqui em culto, mas se estende e se expressa no dia a dia, no nosso viver com Deus, no culto diário que nós apresentamos sempre ao Senhor. Portanto, esse texto não se refere apenas, evidentemente, ao culto público, mas com certeza à nossa vida diária. Até porque socorrer o órfão e a viúva, talvez pouquíssima oportunidade nós vamos ter no culto público. Isso vai acontecer depois lá em casa, lá no nosso dia a dia. Então, esse é um grande desafio para a gente, para que a gente viva o culto verdadeiro e sincero que agrada a Deus. Deus nos dê a graça de sermos fiéis e verdadeiros na nossa devoção e no nosso culto. Amém? Nós vamos cantar o hino 222, que expressa um pouco dessa verdade da nossa relação com Deus. Somos do Senhor, pertencemos ao Senhor e queremos viver mais intensamente com o Senhor. Hino 122, nós vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor. Enquanto cantamos este hino, chamo os irmãos presbíteros para vir à frente e participarmos da ceia do Senhor. Sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Eu me decidi, constrangido pelo amor, jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto eu desejo estar, Senhor. Amém. Vamos assentar, irmãos. Deus nos dá a graça, a oportunidade, o privilégio de participarmos de um momento tão precioso como este, a ceia do Senhor. É especial para a gente poder celebrar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvamos ao Senhor por este privilégio e bênção. É, com certeza, um santo remédio de Deus, unção de Deus para as nossas vidas, bálsamo para as feridas da